Filipenses 1, a gente vai ver os versículos de 18, a segunda parte até 26. A gente viu que Paulo já vem se alegrando nessa carta, essa carta que tem esse tema de alegria, vem se alegrando com vários propósitos que ele estava vendo que Deus estava fazendo mesmo ele em Correntes, né? Que Paulo viu que ele estava sendo usado para alcançar pessoas que não teriam ouvido de Jesus de outra forma, que foi a guarda do palácio lá, soldados acorrentados com ele, né, de 6 em 6 horas, mas também viu que Deus estava usando ele para motivar outros irmãos ali naquele ambiente, né? E ele se alegrou muito, e muito mesmo, com o que mais importava, que Cristo estava sendo pregado, mesmo isso estava pesando no coração dele também, mesmo com irmãos que tinham motivos errados, motivação errada, que tinham ambição egoísta, né? Que queriam, né, fazer Paulo se sentir mal na prisão, mas estavam pregando Jesus, pessoas estavam sendo tocadas e Jesus estava sendo glorificado através da sua mensagem, então ele se alegrava com aquilo que mais importava. Mas hoje a gente vai ver que ele não tinha tanta certeza do resultado daquela prisão. E às vezes, não às vezes, sempre, né? A incerteza é que pode acabar com uma pessoa, né? A incerteza das coisas, do futuro, daquilo que pode acontecer, pode matar a gente, né? No meio das circunstâncias adversas, a gente tem muitos altos e baixos, né? Um momento a gente pode estar bem. Outro momento, por causa de alguma mudança nas circunstâncias ou nada mudou, né? Você pode estar lá embaixo. Parece que nesses momentos os vales e os montes estão muito próximos, né? No momento você está lá no monte, eu vejo que as coisas vão melhorar. Outro momento você está lá embaixo no vale. Você pode ter uma fé forte e ter certeza que vai dar tudo certo, né? Em outro momento a tua fé pode estar fraca e você já prevê ali a pior das situações, né? E um fim nada favorável. Aliás, se a gente só considerar os fatos, né, na nossa realidade visível, geralmente a gente tem uma certa negatividade e já prevê, e não vai dar certo, né? Se a gente só pega as circunstâncias, a gente tem pouca razão para ter esperança. Mas Paulo, a gente vai ver e sabe, um homem de muita fé, né? Porém, até ele tinha os altos e baixos. Até ele tinha os altos e baixos na fé. E nesse pequeno texto que a gente vai ver, a gente vai perceber e sentir que ele não tinha total certeza de como acabaria essa situação toda. Seria a libertação ou seria a sua morte, né? E a prisão contínua. Ele sairia vivo ou ele estaria morrendo ali mesmo. Então, até o grande apóstolo Paulo não tinha total certeza nas circunstâncias dele. Mas ele vai nos mostrar que nós precisamos voltar para um fundamento. Qual é a base que a gente tem nessa hora? Para onde a gente corre, né? Qual o fato que a gente sabe, sem sombra de dúvida? Qual é o nosso álamo, né? O último refúgio que a gente tem, a palavra em que a gente baseia a nossa vida. E isso vai nos dar segurança. A gente vai ver que a convicção de Paulo era que com Jesus, no final, ele seria vitorioso. Não importava como a história dele ia acabar aqui na terra. Qual seria o final da vida dele aqui na terra? Ele estaria numa situação de vantagem, né? Em inglês, win-win, né? Ele estaria ganhando de qualquer jeito e por isso se alegrava. Vamos ver esses altos e baixos que a gente vê até no texto aqui. O versículo 18 termina assim, né? Falando da alegria. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Vou continuar me alegrando. Teria alegria contínua,
Alegria primeiro, né? Porque Jesus estava sendo pregado de qualquer jeito, né? De qualquer forma, e mais alegria no futuro. Por quê? Haveria libertação ou salvação, como a gente vai ver daqui a pouco. E ele fala daquilo que me aconteceu. Em outras versões fala disso. Disto o quê? Quais eram as circunstâncias que resultariam na libertação dele? Porque não tinha nada de bom ao redor, né? Mas a gente pode afirmar disto, o que ele se refere? Tudo. Todas as circunstâncias, na mão de Deus, de alguma forma, resultariam num final vitorioso. Tudo. O sofrimento nas correntes. Deus que sabe como fazer isso. Mais sofrimento acrescentado por causa desses irmãos que queriam que ele tivesse com inveja, né? Que estavam com ambição egoísta. Mais sofrimentos futuros que ele podia imaginar lá na frente, porque estava com julgamento pendente diante do imperador Nero. Não uma pessoa muito agradável, né? Era muito conhecido pela crueldade, como ele lidava com as pessoas, né? Não tinha respeito nenhum pela vida humana, um cara egocêntrico, ia enfrentar um cara totalmente imprevisível. Mas ele sabia que Deus estava no controle de todas essas coisas. De alguma forma, teria libertação ou salvação. 2 vezes ele também escreveu em Romanos e em 2 Coríntios desses sofrimentos. E só para a gente meditar um pouco nisso, em Romanos 8:18, ele fala: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nós temos sofrimentos atuais, nós temos coisas acontecendo nesse momento, mas nada se compara com a glória que está por vir. Em 2 Coríntios 4:17, ele falou: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, nesse momento, a gente precisa parar e falar: bom, todos os sofrimentos pesam, mas não se comparam. Em relação à eternidade, aos céus preparado para nós, são atuais, mas são leves, são momentâneos. Vai passar. E a gente vai ter uma glória eterna com um peso muito maior. Então ele fala disto, daquilo que aconteceu, vai acontecer, haverá libertação. Ou no original, não é exatamente libertação, mas salvação. Sim, Paulo estava convicto naquele momento que ele seria liberto da prisão. Mas no original, dá mais a ideia de um triunfo, de uma vitória. Porque ele sabia que poderia acabar em morte, né? Mesmo assim, ele viu que teria um triunfo para ele, um triunfo para Jesus. De alguma forma, ele seria liberto, né? Ele iria escapar das mãos de Nero, da forma que Jesus escolhesse para ele. Então, sempre é o plano de Deus, a salvação. Nem sempre a libertação, o livramento das nossas circunstâncias momentâneas, mas no final ele vai operar a salvação, a libertação, talvez dentro de nós, né? A cura, a restauração. Porque é para isso que Jesus veio, para salvar a humanidade, para curar, né, as nossas vidas, para nos libertar de nós mesmos, para fazer o ser humano completo, inteiro. E Ele deu a sua vida para fazer isso. Através das suas pisaduras nós fomos curados. Através da sua rejeição nós fomos aceitos. Ele já pagou o preço para que nós pudéssemos ser salvos. Então haveria para Paulo também salvação e até libertação. Como? Ele fala: através da oração de vocês. Eu sei que vocês estão orando. Através das orações deles, o povo lá em Filipos teria a libertação. E essa é a chave. Para nós aqui na terra, a gente precisa orar. Como ele seria liberto? Através da oração. A oração nunca muda a mente de Deus. A gente não vai conseguir convencer Deus para fazer o que a gente acha que é melhor agora. Mas a oração move o braço mais poderoso que existe. Daquele que pode fazer o impossível, né?
É isso que a gente pode fazer através da oração. A oração traz as bênçãos de Deus para a terra e faz a vontade dele se concretizar. Porque tudo que a gente orar de acordo com a vontade de Deus será feita. Então ele vai operar a sua salvação, a sua libertação, a sua cura, a sua restauração quando nós começamos a orar. Quando nós nos dispomos a orar e clamar. Mas quantas vezes a gente lembra de orar por outros? Ele fala, eu sei que vocês estão orando, obrigado. Quantas vezes a gente fala, eu vou orar por você, vou orar por isso, e a gente esquece, não é? Mas até bom, às vezes, ouvir alguém dar um feedback assim, obrigado pelas orações, sabe o que aconteceu? Eu consegui aquele trabalho, eu consegui sair daquela situação. Aí você fala, eu nem orei. Mas é um puxar de orelhas para a gente lembrar, não, a gente precisa orar mais. Deus opera, mas a gente pode fazer parte, né, desse operar de Deus, das maravilhas de Deus. A gente precisa orar uns pelos outros. Mas não foi só isso, né? Mas foi também o auxílio do Espírito Santo. Não foi apenas a oração, mas foi de mãos dadas, né? Eles oraram e o Espírito estava operando. Mas, claro, muito mais aquele que está ao nosso lado, aquele que vem ao nosso lado para auxiliar. Esse é o nome do Espírito Santo, né? O Paracletos, aquele que vem ao nosso lado e nos dá ampla provisão, que supre todas as necessidades que a gente tem e que torna, como Deus, o Espírito Santo, torna a presença do Senhor tão real na nossa vida, mais real do que você tocar em qualquer coisa. Deus se torna real naqueles momentos, no meio da prisão de Paulo, no meio da escuridão da nossa alma, né? No meio da solidão, da pressão que a gente sente debaixo das circunstâncias. Isso aconteceu com Paulo, com certeza, naquele momento e outras vezes. Mais tarde ele foi preso de novo, estava em Roma de novo, mas num calabouço. Em 2 Timóteo 4, 16 a 17, lá daquele buraco escuro, ele escreve, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Estava sozinho mesmo. Não tinha apoio de nenhum ser humano, né? Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. Então, através do auxílio do Espírito Santo, ele sentiu forças, né? Ele sabia que o Senhor estava com ele, ele sabia que o Senhor estava presente. O Senhor, através do Espírito Santo de Jesus Cristo, diz aqui, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. É o mesmo Espírito que pode trazer vida para os nossos corpos fracos, né? Na nossa fraqueza, para aqueles momentos que a gente não vê mais nada ressuscitando. Ele pode trazer a vida onde mais ninguém chega, que é aos corações. Então, o auxílio veio através das orações, vem de mãos dadas, e a gente faz parte disso também. E agora a gente vai ver qual a base para a qual ele voltava, o fundamento da sua vida. Por que ele tinha tanta certeza de que não poderia dar errado? Versículos de 20 a 21. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha grande esperança no meio dessas dificuldades, desses momentos terríveis. Ele aguardava ansiosamente, diz aqui, pelo agir de Deus. A grande expectativa de que não seria envergonhado. Quer dizer, de que de nenhuma forma tudo isso daria ruim, né? Você teria um final terrível que poderia acabar em derrota. De nenhuma forma ele sairia com danos ou com algum prejuízo, com perdas diante do objetivo que ele teria. Poderia perder a vida, sim, mas nada que realmente valia, né, diante de Deus
diante do objetivo da sua vida que ele tinha. E essa esperança ele tinha no meio em que ele não via nada. Essa esperança nós podemos ter quando nós não temos nenhuma prova concreta na vida terrena, real. Quando a gente não vê nenhuma mudança. E é só Deus para nos dar essa esperança, assim como Abraão também tinha. Vocês lembram de Abraão que tinha esperança onde não tinha nada para acreditar, né? Com a idade dele, para ter filhos. Romanos 4,18 nos lembra que Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Não tinha nada em que ele podia se apoiar e falar, isso me mostra que vou ter um filho, né? Não, eu olho para mim, olho para minha esposa, olho para minhas circunstâncias, é impossível. Mas Deus falou que teria uma descendência muito grande, Deus falou que eu teria filho, então eu vou crer, eu vou esperar. Isso Paulo também tinha, e por isso ele fala em nada, nenhuma circunstância vai impedir Deus de fazer o que ele deseja fazer, nada vai impedir o triunfo final de Deus, nem as correntes, nem aqueles irmãos, nem Nero, nem a própria morte. Porque ele falou, o meu objetivo, a base para a qual eu volto, é que eu vivo para Jesus. O meu viver é Cristo, é engrandecer Jesus na minha vida. Ele fala com toda a determinação de sempre. Estou determinado, esse é o meu fundamento. Se eu não sei mais nada na vida, eu sei que eu vivo para isso. Dentro ou fora da prisão. Sendo ativo, pregando o Evangelho nas cidades, nas praças, ou passivo, aqui, em correntes, podendo apenas escrever, defendendo o Evangelho. Em riqueza, em pobreza, em fraqueza, em força, com muitos amigos, ou talvez com muitos inimigos ao lado, com o futuro seguro, ou com toda a incerteza que eu posso imaginar. As circunstâncias não vão mudar o objetivo da minha vida. E nunca devem, né? A gente precisa voltar para isso e falar, nosso objetivo sempre foi, sempre será engrandecer Jesus. Esse é o alvo da sua vida? É esse o que você almeja, que você deseja, glorificar Jesus através de tudo, fazer o nome dele grande, né? Fazer que ele receba toda a glória, tudo que sai de bem da sua vida, todo o aplauso que você recebe, que seja para Ele. Para que você seja um representante de Jesus aqui nessa terra, um embaixador do reino dEle aqui nessa terra, refletindo a glória dEle nessa vida. Para que todos olhem para você, vejam, essa pessoa está fazendo boas obras. Mas vejam de onde vem. E no final glorifiquem o Pai que está nos céus. Se esse é o seu alvo, se essa é a base para que você volta, então não tem como perder. Não tem como no final dar errado, jamais. E Paulo fala isso acontece no corpo, né? Eu vou engrandecer Jesus no meu corpo, que é essa vida que Deus nos deu. Hoje nós temos a oportunidade de engrandecer Jesus, de glorificar Jesus. Nós só temos essa vida na terra para engrandecê-lo. Nós só temos esse corpo, esses anos que Ele nos dá para fazer a sua vontade. E tudo que Ele nos deu também nessa vida terrena. O tempo que Ele nos deu, o dinheiro que Ele nos deu, né? O conhecimento que Ele nos deu, as forças que Ele nos deu, os bens que Ele nos deu. Que tudo seja para engrandecer o Seu nome. Para que, da forma que Ele vê melhor, né, possa atribuir a maior honra a Ele. Da forma que Ele achar melhor como o nosso Senhor, a gente possa engrandecer Ele. E Paulo adiciona, o grande apóstolo Paulo, que acabou de falar que vai ser liberto, fala pela vida ou pela morte. Paulo estava levando tudo em consideração, porque a fé não nega as circunstâncias, né? Não nega a realidade, não foge, né? Não é, eu vou me trancar e fingir que não tem nada, né? A fé leva em consideração tudo o que acontece, não é negar a situação atual ou as suas implicações, mas considerar todas as circunstâncias e mesmo assim
ou apesar de tudo, decidir, eu vou confiar no Senhor. Apesar de tudo que eu vejo, mesmo assim, eu vou colocar minha esperança em Deus que é maior. E, obviamente, Paulo estava bem ciente dessa possibilidade, que poderia terminar em morte. Ele falou, eu vou ser liberto, vocês estão orando por isso, estou crendo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu posso morrer aqui. Porém, o final da vida dele não determinaria o resultado final. As nossas circunstâncias, ou até os últimos momentos da nossa vida, tudo que envolve a nós, não define quem nós somos. Não define se nós, no final, vamos ter um sucesso diante de Deus ou não. O que define a gente é a nossa orientação, o nosso rumo, para onde a gente está indo, a quem a gente está seguindo e para quem a gente está vivendo. Se nós temos o desejo de sempre glorificar Jesus através de tudo, de fazer a vontade dele, de agradá-lo acima de tudo, então a nossa vida não pode dar errado. Mesmo se ela acabar numa morte indesejada, né? Mesmo se ela acabar em circunstâncias que a gente não imaginava. No final, mesmo na morte, seremos vitoriosos. Essa é a situação de vantagem em que nós estamos em Jesus. Uma situação win-win, win-win situation. Nós não temos como perder. Seja como for, porque ele fala, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Não tenho como perder. Já ganhei. Se o foco da nossa vida é Cristo, então a gente vai glorificar Jesus através de tudo. A vida dele vai permear a nossa vida. Vai ser tudo dele, por ele, para ele. Mas a gente precisa também refletir, esse é o nosso viver? Esse é o nosso alvo? Cristo é o nosso alvo primordial? Ou a gente poderia, em certos momentos, substituir Cristo por outra coisa? Qual a circunstância que a gente deseja, que a gente fala, não, isso é viver, né? Isso é ter vida. E as pessoas vêm e falam, o meu viver é conforto. O meu viver é dinheiro. O meu viver é sucesso e uma carreira maravilhosa. O meu viver é prazer. O meu viver é saúde. Se eu tiver com toda a saúde, esta para mim é vida. Mas se a gente coloca qualquer outra coisa, então o morrer é a perda disso, né? Qualquer coisa que nos liga nesse mundo, se a gente morrer, perdeu. Mas se a gente está ligado com Jesus, até o morrer é lucro. A gente está ganhando. O morrer é lucro só faz sentido se o nosso viver é Cristo. Senão, morrer é a pior coisa que pode existir. Vai perder tudo para que você trabalhou, vai perder tudo que você juntou aqui, vai perder tudo para que você viveu aqui nessa terra. Não, para nós cristãos, o céu já começa aqui, através da vida de Jesus em nós. O morrer é lucro, porque o morrer está imediatamente com Jesus. Paulo fala em 2 Coríntios 5:8, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Então, estar ausente do corpo e estar presente com o Senhor. Não existe purgatório, vai passar 1000 anos ainda para pagar, né, pelos seus pecados. Não existe sono da alma, vai ficar num estado aí meio bamba aí até um dia você acordar na presença de Jesus. Não. O ladrão da cruz recebeu a afirmação, né, hoje você estará comigo no paraíso. Se a gente fecha os olhos aqui, abrimos os olhos na presença do Senhor. Não tem nada melhor. Então, morrer não é derrota para o cristão, mas é ser promovido para o céu, né? Claro que, se você perguntar para qualquer um, você quer morrer? Não quero morrer, né? Não quero passar pela experiência da morte, porque envolve sofrimento. Quem quer sofrer de graça? Não, ninguém quer sofrer. Se for por nós, a gente gostaria de entrar no céu, mas sem sofrimento, né? Sem passar pela morte. Por isso nós clamamos pela volta de Jesus, né? Que a gente seja arrebatado, nem precise passar pela experiência da morte. Mas nós não temos medo da morte, né? Não temos medo de que né? Vai acontecer algo terrível depois disso. Não. Porque o poder da morte já foi vencido na cruz.
E o que escolher então? Aí também ficou meio difícil para Paulo. Vamos ver os versículos de 22 a 26. Qual a melhor alternativa? Ele fala: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir, estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, eu sei que eu vou permanecer, continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Viver ou morrer? O que eu vou escolher, né? Qual é que eu vou fazer? Vou continuar vivo? Vou morrer? Eu não sei. Importante a partida dele, de onde ele partiu. Será que a gente vê em Paulo um cristão resignado? Um cristão que fala: eu quero morrer logo porque não aguento mais viver, né? Estou cheio dessa vida, estou cansado de viver, eu desejo finalmente estar no céu. Não, o motivo dele não era escapar, né, dessa vida na terra. Ele sabia que Deus ainda tinha um plano para ele enquanto ele estivesse vivo. Ele falou: o viver é Cristo. Então, o viver é empolgante. Não é: a minha vida é uma droga, né? Quero chegar logo no céu. Também não cabe a nós tirar a nossa vida, né? É Jesus que vai, né, no momento dele. Ele não estava escapando, né, tentando escapar dessa vida. E a pessoa, inclusive, mais atraente, né, para qualquer um de nós, sendo cristão ou não, é a pessoa que tem alegria na vida que Deus dá, né? Que não fala que a minha vida que termine logo, que não esteja logo no céu, que está terrível, mas que tenha prazer em viver para Jesus. Mas a escolha mesmo assim ficou difícil para Paulo, porque ele viu as duas opções e passaram pela cabeça dele. E, como a gente falou, é normal, né, nas circunstâncias difíceis, você pensar em tudo. Passa pela cabeça. Pode ser assim, o que eu desejo, e pode ser isso, que parece terrível. Não sei o que vai acontecer. Ele ponderou os possíveis resultados. E você deve estar ponderando o seu fim, né? Se isso não mudar, onde vai parar? Onde a minha vida vai parar? E a gente precisa tomar cuidado com muita negatividade, que a gente geralmente já tem naturalmente, né? De pintar o pior dos cenários, né? Em alemão a gente fala: não pinta o diabo na parede. Tipo, né? Não imagina o pior. Mas para Paulo, de fato, a morte era uma possibilidade real. Mas ele falou: ambas as alternativas são desejáveis para mim. Eu nem sei o que escolher, porque as duas coisas parecem boas. Mas ainda bem que ele não tinha que escolher. Nem podia escolher. Não estava na mão dele. Tanta coisa não está na nossa mão, né? Estava na mão, aparentemente, de Nero, de Roma, de decidir o que aconteceria com o prisioneiro, sei lá, 0136, Paulo de Tarso. Mas no final, estava na mão de Deus. No final, a gente depende de Deus. No final, é Deus que escolhe, porque Ele está acima de tudo. Claro que a gente ora por direção, a gente ora por livramento, a gente ora que a vontade dEle seja feita e vai ser feita. Então, Paulo considera. Primeira opção, qual é? Eu morrer. Se eu penso em mim mesmo, acho que é o mais desejável. Vou partir, vou estar com Jesus, né? É o que a gente sempre desejou. No céu que não vai ter mais dor, mais lágrima, né? Mais sofrimento, mais pecado. Bem melhor. Bem melhor estar no céu, estar nos braços do nosso amado. Porém, se a gente joga tudo no balanço, qual a melhor opção? E ele, pensando melhor, falou: acho que melhor eu continuar vivendo, porque é mais necessário. Por que mais necessário? Ele dá uma razão aqui: teria mais fruto através da minha vida. Deus ainda poderia fazer mais coisas através de mim. Se Ele desejar assim, né? Mais pessoas poderiam ser abençoadas. Teria um propósito além daquilo que eu vejo hoje. Talvez não seja o fim,
Elias, né, quando estava naquela caverna, já queria não viver mais, né, não tem mais sentido viver. E Deus, né, antes disso, mandou um anjo para fortalecer ele, para andar, tudo mais, e falou, ainda tem um caminho longo para você. E às vezes a gente acha que aqui é um caminho curto, a minha vida já está acabando, não vejo mais propósito, mas Deus pode falar, o teu caminho ainda vai ser longo aqui, ainda vai ter muitas coisas que eu quero fazer através de você. Não desista agora, não se enfia na sua caverna agora, tem mais coisa para fazer. Não o que nós achamos melhor para nós mesmos, né, sempre deve acontecer, mas aqui, o que é necessário, o que mais serve a outras pessoas. O que vai ser uma bênção para outras pessoas, porque esse é o exemplo que Jesus trouxe. A sua vida era totalmente virada para outras pessoas, servindo outras pessoas. Então a gente precisa se perguntar quais os frutos que Deus ainda quer dar através da nossa vida. Como Deus quer usar a gente ainda para abençoar mais pessoas, para operar através da nossa vida, para que as bênçãos dele sejam derramadas através de nós. E é interessante que, lendo esses versículos aqui, parece que naquele momento o Espírito pesou um pouco na balança e falou, Paulo, é para esse lado. Porque de repente ele fica convencido, né? Ou talvez mais uma vez, convencido de que seria liberto. Ele já consegue imaginar, não, eu vou estar com vocês, eu vou estar presente com vocês, vocês vão ter um progresso, alegria da fé, vocês vão exultar, vocês vão glorificar mais porque vocês oraram, eu vou estar na presença de vocês, ou vocês vão agradecer a Deus porque Deus ouviu as orações de vocês. Quando eu leio, eu percebo assim que de repente, enquanto ele estava ali escrevendo, né, ou digitando, sei lá, ele de repente chegou nessa conclusão e tinha essa certeza, porque também ele se baseava na palavra. Ele conhecia Jesus, sabia o que Jesus representava e baseando na palavra, espiritualmente, de repente ele falou, faz mais sentido eu ficar vivo. Faz mais sentido nesse momento, espiritualmente falando, acho que eu consigo ver que Deus ainda tem algo para mim, que Deus ainda tem um propósito para a minha vida. E de fato a história conta que ele foi liberto dessa vez, ele visitou Filipos, né? Visitou os irmãos, posteriormente ele foi preso de novo e acabou, né, sendo executado por Roma em 64 depois de Cristo. Mas não dessa vez, não foi daquela vez. Então, resumindo, a gente pode dizer o nosso viver. Enquanto a gente está vivo, é para que outras pessoas ao nosso redor possam ter mais alegria, né? E nós também, que nós vivemos para Cristo. O nosso morrer vai ser alegria para nós, principalmente, porque a gente vai estar no céu. Mas a tristeza vai ficar com aqueles que ficam, né? Mas isso mostra o quê? Que no final não existe um resultado ruim da nossa vida se a nossa vida está em Jesus. Estamos numa situação de vantagem. No final, somos mais que vencedores. E para Paulo, bom, se Deus decidisse que ele seria mais glorificado através da morte de Paulo, Paulo falou, estou pronto, vou abraçar essa oportunidade. Mas, talvez escrevendo essas linhas, de alguma forma, pelo Espírito, ele ficou convicto de que a obra de Deus, através da vida dele, não tinha acabado ainda. Mas nós podemos ter certeza? Não. Nem o grande apóstolo Paulo tinha certeza. Não existe certeza absoluta. Dessa vez, Paulo foi liberto. Uma outra vez, Deus falou, agora eu vou me glorificar através da sua morte. Como que vai ser para nós? A gente vai sair dessa? Talvez sim, talvez não. Um problema de saúde, talvez vai ser curado? Vai ficar nos próximos 20 anos? Deus que sabe. A gente tem certeza? Não temos. Mas podemos ter esperança na incerteza, alegria na incerteza, se a nossa vida é para engrandecer Jesus. Não tem como dar errado. A gente está numa situação de vantagem.
Nós vamos ganhar de qualquer forma. É fácil para nós imaginar como Deus deve se glorificar através de nós? É fácil, né? Até falando para Ele através das nossas orações. Deve fazer isso, deve fazer aquilo para dar certo. E, em primeiro lugar, é tirar as circunstâncias ruins da nossa vida, né? É dessa forma, com certeza, que Jesus vai se glorificar mais. É nos libertar dos problemas que enfrentamos. E com certeza Deus vai, né, nos ajudar em todas as circunstâncias. Mas não sabemos quanto tempo vai durar. Então é melhor deixar na mão dele. Melhor deixar na grande sabedoria dele. Porque ele sabe como ele vai se glorificar da melhor forma através da nossa vida. Seja através de uma mudança num dia ou em 10 anos. E Paulo falando, seja através da minha morte ou através da minha libertação. Que a gente confie no Senhor, que a gente deixe na mão dele, Senhor, se glorifica através da minha vida, porque o meu alvo é engrandecer o teu nome. Que o nosso viver seja Cristo e um dia, quando ele falar, agora você terminou a corrida, né? Correu a corrida, cumpriu o propósito da sua vida, venha para cá. Então o nosso morrer vai ser lucro. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua presença, Senhor, na nossa vida. Por jamais estarmos sozinhos. Mesmo quando estamos, Senhor, aparentemente abandonados, Senhor, por irmãos, por família, Senhor, por pessoas, ninguém nos apoiando, Tu estás conosco. A Tua presença é tudo o que nós precisamos. E que nessa manhã, nessa semana, Senhor, também a gente, Senhor, sinta e perceba a Tua presença na nossa vida. Diante de circunstâncias que cada um de nós tem, mais ou menos pesados, Senhor, mas talvez até pequenas coisas nos pressionando acima do normal. Senhor, nós queremos entregar isso a Ti, Senhor, e Te pedir, se glorifica através dessas circunstâncias. Oramos sim por uma mudança, Senhor, na nossa vida. Oramos sim, Senhor, que Tu possas tirar essas circunstâncias e nos curar, nos renovar, Senhor, nos restaurar, trazer libertação. Mas, Senhor, está nas Tuas mãos. Pedimos, Senhor, que da forma como Tu vês melhor nas nossas vidas, que Tu possas se glorificar. Nós queremos Te engrandecer, Senhor, e mesmo na nossa fraqueza, faz, Senhor, que outras pessoas vejam o Teu poder atuando em nós. Mesmo, Senhor, numa aparente derrota, Senhor, faz que o mundo veja, Senhor, que o Teu nome não é envergonhado. E que nós não sejamos envergonhados, Senhor, por nada que aconteça. Mas que Tu, Senhor, sejas glorificado. Que pessoas possam exultar em Ti, Senhor, se alegrar em Ti. Por causa das nossas vidas e aquilo que Tu estás fazendo. Que o mundo veja que Tu és fiel no final das contas. Que Tu jamais abandonas nenhum filho Teu, nenhum servo Teu, Senhor. E que tudo o que é feito em Ti, Senhor, jamais será em vão. Mas haverá fruto, haverá, Senhor, um resultado bom. Nossas vidas estão em Ti, Senhor. Nos mantenha firmes e seguros nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.